Bom, eu creio que poucas pessoas me conhecem, com exceção de Alexandre e algumas outras pessoas, mas eu vou me apresentar a todos. Meu nome é Silverino Kiel, né, mas o pessoal está me chamando de Kiel, porque o Silverino é meio difícil, meu nome é alemão, né? Meu bisavô era alemão da Alemanha, então quiseram colocar um nome típico ao meu país, né? Bom, eu sou do Espírito Santo. Todos aqui, alguém conhece o Espírito Santo? Poucas pessoas, né? Espírito Santo, Vitória. Eu sou, para ser mais preciso, do interior, né? Sou da roça mesmo. Eu Amós, né? Não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou para levar essa mensagem. Até hoje eu ainda moro na roça com meus pais. Confesso para os irmãos que é uma bênção muito grande. E o meu jeito já logo me condena. Não sei quantos aqui perceberam, mas às vezes quando eu entro em contato com pessoas, eles logo perguntam, né? Você é da roça? Eu sou sim. E eu tive o privilégio e o prazer de ser convidado aí pela Alexandre e algumas pessoas para poder estar compartilhando essa mensagem durante essa semana, que o tema é Geração Esperança, isso aí. Nós vamos estar analisando a história de homens que fizeram a diferença e realmente formaram pilares que eu posso dizer que são eternos, que hoje compõem esse livro aqui, com 66 livros, né, subdivididos aí. Eu gostaria de contar antes uma pequena experiência da minha vida que foi muito significativa para mim. E eu creio que para todos, para jovens, crianças e velhos, vai ser de mais idade, né? Creio que até os 100, 130 anos nós ainda somos jovens. Vai ser importante e tiraremos lições. Eu nasci na igreja adventista, né? Para ser mais preciso, eu sou a 4ª geração de adventista. Minha família já é bem tradição, já está uma tradição de família, né? Adventista. E isso não é motivo para que eu me vanglorie, porque até os 12 anos eu ia na igreja, quase amarrado, minha mãe me levava. Depois dos 12 anos eu me desviei e só fui voltar há pouco tempo atrás. E as pessoas sempre falavam para mim, poxa, se você já é a 4ª geração de adventista e está nessa situação, imagina como o mundo não vai estar daqui a alguns anos com as pessoas que não conhecem ou não nasceram nessa mensagem. As pessoas literalmente não falavam essas palavras, mas diziam, você era para ser essa geração de fiéis, geração de adventistas fiéis hoje. Mas olha só a situação, eu envolvi com bebida e muitas coisas ruins. E eu sempre me perguntava, o que será da minha vida se eu realmente não retroceder desses caminhos que eu estou agora trilhando? Embora morando na roça, eu tive muitas influências ruins para o mal. E tem uma passagem na Bíblia, que está em Atos, vamos ler, que começou a fazer muito sentido para mim. E de certa forma fez a diferença na minha vida. Essa passagem, pelo menos para mim, disse muita coisa a primeira vez que eu a li. Atos 19 capítulo, verso... Essa história aqui ocorreu quando Paulo estava realizando a sua 2ª viagem, a qual ele tinha, nesse período aqui, ele estava em Éfeso, e ele estava contendendo com os seguidores da deusa Diana, porque era forte lá a idolatria. E ele expulsou demônios e efetuou curas, e fez grandes prodígios nessa cidade de Éfeso, perdão. E algumas pessoas viam esses prodígios que Paulo fazia e quiseram curar. Mas vamos ver então o que aconteceu. Viam ele expulsando demônios. No verso 14 aqui em diante vamos ler. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, que fizeram o que a gente vai ler em seguida. Judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Esses homens, eles tentaram expulsar demônios, não pelo nome de Cristo. Eles usaram o nome de Deus, é verdade, mas a sua vida era uma vida de paganismo ainda. Embora sendo judeus, eles haviam aderido a alguns costumes que não era uma peculiaridade do povo judeu. E eles passaram por essa humilhação, e isso eu sempre repercutia na minha mente. Eu pensava sempre, gente, o dia que eu for realmente provado,
Será que eu vou escutar essas palavras? Eu bem conheço quem foi os pioneiros da sua igreja, eu bem conheço aqueles que lançaram os estandartes da sua verdade. Mas e você quem é? Você é um ninguém. E realmente esse texto aqui fez parte das minhas meditações. E eu creio que deve fazer parte da meditação de todos nós, para nos dar incentivo, para poder realmente estarmos habilitados como obreiros que não têm que se envergonhar e que manejemos bem a palavra da verdade para estarmos aprovados diante de Deus. Assim como Paulo, Barnabé e todos esses outros homens que comporam esse quadro aqui, né, nesta ocasião. Ok? E essa noite nós vamos estar estudando a história de uma pessoa que todos nós, eu acho que uma hora ou outra passamos por essas fases que esse jovem passou. Esse jovem é José. Vamos começar lá em Gênesis 30, verso 25. Vamos ver o nascimento desse jovem rapaz aqui. A história é bem conhecida de todos. Gênesis 30, verso 25. Jacó que estava na cidade da mãe, na casa do pai, na cidade da 25. Ele estava na cidade do seu tio, Labão, e onde ele trabalhou durante 20 anos. Ele tinha aqui já 91 anos de idade, quando José nasceu, aqui no verso 25, 30, 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vão ao meu lugar e à minha terra. Jacó, que já era um homem idoso, ele sentiu o desejo de retornar à terra onde tivera nascido. E todos conhecem bem a história, não precisamos nos demorar nos detalhes. Ele teve toda uma transação ali com Labão. Labão tentou impedir a sua volta, mas Deus orquestrou toda a situação que ele conseguiu regressar até o lar de seus pais, né? Isaac ainda era um homem vivo, embora idoso. E na educação de José, Jacó cometeu um erro, podemos dizer que foi um erro grave, porque esse erro, de certa forma, influenciou na atitude dos irmãos de José em vendê-lo. Vamos ver aqui em Gênesis 37 qual foi o erro que Jacó cometeu na educação desse jovem. Gênesis 37, verso 3 em diante. Vamos começar com o verso 3. E Israel amava a José mais que a todos os seus filhos. Israel aqui é Jacó. Mais que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Qual o erro que Jacó cometeu aqui? O erro que ele cometeu aqui é que ele demonstrou preferência por um filho. E é um erro que muitas das vezes nós cometemos como pais ou como mães. Muitas das vezes esse erro é cometido. Nós demonstramos preferências e isso pode repercutir não só no caráter da criança, que vai se sentir privilegiada, ou no caráter dos irmãos também. No caso aqui da história de Jacó, Jacó padeceu por isso. Mas o maior resultado dessa preferência parcial por José, quem sofreu foi o próprio José, o filho, que teve resultado nisso, um resultado muito grave. No livro Cristo Triunfante, página 90, nos é descrito que aquela parcialidade que Jacó manifestara para com José foi um dos motivos que acarretaram a fúria e ódio dos irmãos para com José. Então nós devemos tomar muito cuidado, os pais e os futuros pais. Nós devemos tomar muito cuidado em não manifestar preferências por um filho mais querido. Eu sei que talvez alguns lares existem filhos mais queridos, o caçula, ou aquele que tira melhores notas, ou aquele que é mais contente, né? Eu não vou falar que é um erro nós manifestarmos preferência, mas tudo isso com muita cautela, porque isso pode trazer sérias consequências.
e talvez até consequências irreversíveis. Irmãos, toma muito cuidado. Verso 4, do capítulo 37. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. O ódio aumentou ainda mais quando ele ganhou a túnica. Porque Patriarcas e Profetas, na página 209, nos diz que aquela túnica, aos olhos dos irmãos, foi o símbolo de Jacó passando a primogenitura, que não era por direito de José, a ele, retirando-a dos seus irmãos, que por direito deveriam receber. E a túnica foi, podemos dizer assim, na questão da venda de José, foi o fator predominante que ocasionou a atitude dos irmãos em vendê-lo para o Egito. E vamos continuar. Vamos agora ver no verso 28, em Gênesis 37, verso 28, o resultado da parcialidade de Jacó para com José. As consequências que vieram sobre o seu filho. José aqui estava com 17 anos, uma criança, um pequeno jovem ainda. Verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Todos conhecem bem a José, a história dele, e sabem que ele gostava muito de trazer informações ruins dos irmãos. E isso era algo que poderia prejudicá-lo. E segundo Patriarcas e Profetas, na página 214, se eu não me engano, se não me falha a memória, diz que o percurso da viagem em que ele fez, de onde ele foi tomado do poço até o Egito, foi o período em que ele propôs no seu coração se entregar ao Deus de seu pai, Jacó. Ele se lembrou de todas as experiências de Jacó. Ele se lembrou então das experiências que Jacó havia contado a ele, de como o anjo do Senhor havia o conduzido, da visão que ele tivera da escada, da promessa que Jacó tivera de que a sua descendência seria uma descendência inumerável. E essas experiências fizeram com que nascesse no coração de José uma fé sólida e firme, embora tendo somente 17 anos. E nós podemos ter isso aqui como um exemplo, porque muitos que estão dentro da igreja hoje, talvez há uma semana, estão com uma fé mais forte, mais viva, não fé romântica ou emocional, mas uma fé sólida do que pessoas às vezes que estão há 20 anos dentro da igreja. Hoje em dia eu conheço pessoas, infelizmente eu conheço pessoas que estão há 40 anos dentro da igreja, mas se acomodaram de tal forma que vivem como se Jesus fosse voltar daqui a 50 anos. Ao passo que existem pessoas que não têm fé sentimental e nem sensacionalista, são recém-chegados à igreja e têm uma fé tão viva, nos transmite tanta esperança ao conversarmos com elas, que parece que Jesus vai voltar amanhã. E mais ou menos isso aconteceu com José. A transformação que ocorreu no seu caráter durante aquele percurso foi tremenda. E isso resultou num homem de sucesso que foi, se tornando um grande exemplo para esta geração, principalmente para essa geração de jovem. Nesse momento aqui, José ainda era um jovem, embora ele teve outras vitórias com maior idade, mas aqui nós já podemos notar que ele teve uma grande vitória, ainda com 17 anos. E com 17 anos, irmãos, eu não conseguia nem me ajoelhar para orar. Eu era realmente um fracasso. Mas a minha luta até o Egito ainda continua. Espero, assim como José venceu, eu vencer também. Vamos continuar então. José, então, ele chega no Egito, capítulo 39 nós não vamos ler, mas capítulo 39 relata a história dele. E José foi próspero. Ele chegou como escravo e em pouco tempo se tornou mordomo daquela casa. Ele estava agora na casa de Potifar, um homem também proeminente dentro do Egito. E o Senhor era com José. O Senhor fez com que José prosperasse e fez com que as pessoas que com ele trabalhavam achassem graça aos seus olhos.
E José permaneceu na casa de Potifar durante 10 anos, servindo a Potifar. Mas José, ele era uma pessoa tão carismática que atraiu a atenção até de quem não devia. Ele atraiu a atenção pelo seu porte, por ser um homem culto. Ele atraiu a atenção da sua senhora, a esposa de Potifar, que era o seu dono ali. E olha o que diz aqui no verso 7, 39, verso 7. Gênesis 39, verso 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Segundo Patriarcas e Profetas, página 217, José teve diante dele um contraste. De um lado, ele teve benefícios, uma vida boa, comodidade, e tudo o que o Egito poderia oferecer de bom se ele tivesse cedido a essa tentação. Do outro lado, ele tinha prisão, sofrimento, agruras e uma possível morte, se ele não cedesse à tentação. Ele poderia agora escolher. E a parte final, tem aqui uma parte final do Patriarcas e Profetas que eu gostaria de ler para os irmãos. Seria José ainda fiel a Deus, mediante a essas duas escolhas que ele iria fazer? Com inexprimível ansiedade, os anjos olhavam para aquela cena. Os anjos do Senhor estavam expectantes. E nós temos aqui uma clara evidência do grande conflito que existe hoje por detrás dos bastidores sendo travado por cada um aqui presente, pela alma de cada um aqui, pelas nossas vidas. A cada dia nós temos escolhas a fazer, nós temos decisões a tomar. E talvez nós vamos tomar uma decisão que aos meus olhos vai me beneficiar, mas que provavelmente vai me trazer a ruína, degradação e uma possível morte. E muitas das vezes, infelizmente, essa é a nossa realidade. E você sabe por que eu falo nossa realidade? Porque a mesma natureza que vocês têm, eu tenho. O sábio Salomão já dizia: o que foi, isso é e será. Nada de novo lá debaixo do sol, a natureza humana não muda. E muitas das vezes, mesmo tendo evidências e exemplos tão claros na Bíblia, de que prazeres momentâneos passam, eu ainda escolho o que é ruim. Vamos ler um verso mais. Verso 9 e 10. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Resposta de José. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, para estar com ela, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seus serviços, e nenhum da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Aqui nós temos dois pontos de vista. Alguns podem olhar para isso e falar que ele foi um homem covarde, e outros podem falar assim: ele foi um homem prudente. Além de evitar a aparência do mal, ele não se colocou numa situação de se pôr em risco. Muitas das vezes, nós tentamos nos desviar do mal, mas de formas talvez erradas. Nós muitas das vezes achamos que temos condições de enfrentar a tentação. Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava fora da igreja, eu namorava com uma jovem pentecostal da Assembleia de Deus. E eu estava agora começando a estudar a Bíblia, e estava realmente
não vou falar o primeiro amor, porque eu nasci na igreja, mas eu estava realmente no primeiro amor dessa vez. Eu estava maravilhado com cada verdade que eu estava aprendendo na palavra de Deus. E eu terminei com essa jovem porque eu vi que realmente eu iria sofrer muito, porque ia ser um jugo desigual muito grande, que ela não suportava a mensagem adventista. Ela falava que era aceita e não aceitava. Eu estava já com 2 anos de namoro. Terminei com essa jovem e passaram-se 1 ano. Eu permaneci só, devorando Bíblia e Espírito de Profecia, literalmente devorando. E certo dia eu olhei para mim, minha roupa social, minha gravata, bonito. Estou pronto hoje para ir na casa da minha ex-namorada, conversar com ela, tentar apresentar Jesus para ela. Montei na minha moto, eu tinha uma moto, fui para a cidade, eu morava na roça. Cheguei lá, cheio de mim, vou bater o peito no mal, jogar o mal longe agora. A hora que eu cheguei lá, toquei a campainha, ela apareceu. Ela não usava roupa muito decente, e aquilo não me atingiu em nada. Eu estava inabalável ali. Eu estava como aquele homem que o Espírito Profecia descreve, de aço, que não se vende nem se corrompe. E ela falou: minha mãe não está em casa, meu irmão nem minha irmã, não tem ninguém em casa, só está eu. Falei: eu frequentei essa casa 2 anos ou mais, não tem problema. Só a diferença é que agora eu sou um homem firme, um homem de Deus. Sabe, irmãos, que tive uma surpresa muito grande ali. A hora que eu entrei dentro daquela casa e fechei o portão atrás de mim, eu me senti nu diante do Senhor. Eu me senti destituído de qualquer presença de Deus na minha vida. E com menos de 5 minutos que eu estava dentro daquela casa, eu estava com as mesmas práticas de 1 ano atrás. Com as mesmas práticas. E eu me vi numa situação deplorável. Agora eu senti nojo de mim mesmo a hora que eu estava fechando o portão para ir embora e montando na minha moto e saindo. E eu aprendi na minha pele, aquele dia, uma lição que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que o verdadeiro homem que é sábio, que quer andar com o menor que andou ao lado de Deus, deve também fazer com o menor que fez. Não se achar forte o suficiente para bater de peito com o mal e vencer, mas se desviar do mal como ele se desviava. Se eu sei que eu tenho problemas com mulher, se eu sou uma pessoa promíscua, eu devo evitar estar sozinho com a pessoa. Se eu sei que eu tenho um problema com bebida alcoólica, por que eu vou estar no meio de quem bebe? Por que eu vou estar em um bar? Se eu sou uma pessoa que dia de sábado, em vez de fazer um trabalho missionário, eu gosto de estar vendo televisão, vendo filme de ação, coisas que não vão edificar em um sábado, por que eu vou ficar na frente da televisão então? Nós não devemos nos colocar em situação de perigo. Nós devemos ir além ainda, nós devemos evitar ter a aparência do mal. Porque José ele não fugiu simplesmente porque ele achou: não, eu vou fugir porque ela tirou minha roupa e vai poder acontecer alguma coisa que eu não vou me aguentar aqui. Sou um jovem. Ele, acima de tudo, quis evitar a aparência do mal, porque ele não queria envergonhar o caráter de Deus. Porque ele era um jovem semelhante a Daniel. O Espírito de Profecia diz que Daniel não se envergonhava do que ele falava, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Ele não se envergonhava da sua atitude. O que ele fazia diante dos homens, ele fazia diante de Deus. E essa deve ser a nossa atitude como jovens hoje. Devemos ter realmente esses exemplos vivos na nossa mente. A cada dia, a cada manhã, a cada minuto, a cada segundo, se necessário. Para que quando estivermos diante de uma prova como essa, tenhamos então, além de tudo, prudência. E não venhamos a querer disputar com o inimigo, porque seremos derrotados. Por isso nós devemos usar o escudo da fé. Nós devemos estar aliados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é somente através da comunhão que isso será possível. Vamos continuar aqui então. Bom, depois de José ter fugido dessa mulher, ele foi preso, onde permaneceu 3 anos. Lá ele interpretou o sonho de 2 pessoas, e ele fez um pedido a uma dessas pessoas, que assim que capítulo 40, no verso 23 está relatado, no capítulo 40, que ele era para se lembrar de José. Ele falou: olha, eu revelei o seu sonho, interpretei, quando você estiver diante do rei,
você então interprete também, fale de mim para o rei, porque eu não quero passar os restos dos meus dias nessa cadeia. Embora José agora entrou como prisioneiro e agora era assistente do carcereiro, Deus estava com ele também na prisão. Só que algo interessante aconteceu, que esse homem esqueceu José na cadeia durante 3 anos. E o Espírito de Profecia também comenta que era necessário José permanecer 3 anos lá. Porque quando Deus permite provações e sofrimentos, é para provar o nosso caráter. E José, dentro da prisão, vendo todas aquelas crimes e coisas bárbaras que aconteciam, ele estava sendo preparado para exercer o grande cargo que ele iria exercer, sendo o primeiro-ministro do Egito, a maior cidade dessa época, a maior potência daquela época. E ele aprendeu isso através de aflição e sofrimento. Por isso que muitas das vezes hoje, nós passamos por sofrimentos, passamos por aflições. Talvez nós podemos olhar, mas Deus não está comigo, como que eu posso passar por tal prova? Mas Ele está assim. Eu não fazia reforma de saúde, e em resultado tive alguns problemas. Eu tive úlcera, tive gastrite e H. pylori, uma bactéria. E somente depois que eu tive isso, que eu fui desperto para a reforma de saúde. Deus precisou permitir que eu pegasse essas enfermidades aí que me fizeram sofrer e penar muito, e emagrecer 20 quilos. Eu pesava quase 100 quilos, eu era um homem muito forte, roça deixa as pessoas fortes. Mas eu só fui cair na real de que eu era um transgressor das leis de saúde, quando Deus permitiu o sofrimento. E não foi diferente com José, e não é diferente com ninguém. Se Deus muitas das vezes quer que nós precisamos, Ele vê que nós necessitamos de passar por alguma coisa, ou mudar alguma coisa, Ele permite o sofrimento. Mas se nós nos mantemos fiéis e buscar, a vitória vem. Ele teve a vitória aqui, José. Eu também tive do estômago, pela graça de Deus. Hoje eu sou um homem curado das minhas amigas bactérias, creio que morreram, tratamento natural também. E a úlcera e gastrite. E José também foi beneficiado. Ao término dos 3 anos, ele interpretou o sonho de Faraó. O rei, o copeiro, se lembrou de José. José agora estava então com 30 anos e era um homem maduro. Estava preparado para exercer um cargo de importância. Deus agora podia delegar a ele o quê? Uma responsabilidade. Era um homem maduro. Porque Deus iria confiar o que nas suas mãos? Iria confiar a semente santa. Porque durante os 7 anos de fome, José foi quem alimentou a igreja de Deus na época. José foi o responsável pela igreja, não somente no pão espiritual, por ser um homem espiritual, mas também pelo pão físico. E não somente a igreja, mas muitas outras nações foram alimentadas por esse jovem. E é esse ponto que nós devemos desejar, e não só desejar, mas devemos procurar a cada dia. Nós podemos muitas das vezes passar por provações, por dificuldades, mas nós devemos sempre ver por trás disso a mão de Deus, porque Deus não permite nada na nossa vida sem um propósito. Palavras de Deus não são palavras que nós devemos olhar, ouvir com desprezo ou não dar a devida consideração. As palavras de Deus são palavras de vida, porque quando Ele fala, acontece. Foi assim que Ele criou todo mundo, com exceção do homem. Ele dizia e as coisas aconteciam. E é por isso que nós devemos credibilizar e dar o devido valor à sua palavra. E José, ele deve ser estudado de forma especial, por quê? Porque José, através das suas atitudes, ele se tornou um tipo de Cristo, um grande tipo de Cristo. Porque assim como Cristo foi vendido por algumas moedas de ouro, José também foi vendido por 20 moedas. Assim como Cristo foi acusado pelos seus irmãos judeus, José foi vendido pelos seus irmãos. Assim como Cristo, através de privações, sofrimento, se tornou o meu Salvador, se tornou o seu Salvador, José, através de sofrimentos e provações, se tornou o Salvador da Igreja de Deus na época. E isso se
se deve a duas coisas, dois princípios. E essas duas coisas devem ficar impressas em nossa mente. Se eu quero ser realmente um jovem de valor para Deus, se eu quero realmente exaltar o nome de Deus, assim como José foi exaltado no Egito, nós devemos esperar que essa exaltação venha de Deus. Nós devemos sondar os nossos corações para ver se não há interesse egoísta. Mas por que eu quero ser o presidente dessa empresa? Mas por que eu quero ter um cargo de liderança? Por que eu quero ter aquilo de melhor ou aquilo outro? Será que é para mim exaltar e glorificar o nome de Deus? Ou porque isso vai me fazer bem? José, para ele conseguir a aprovação de Deus diante dos homens, ele precisou começar em quê? Em coisas pequenas. Ele chegou na casa de Potifar, ele era o quê? Ele era um escravo, ele saiu de lá como um mordomo. Um mordomo, naquela época de confiança, era alguém digno também. Era alguém de posição. Ele entrou como no presídio? Um preso qualquer que foi jogado. Ele saiu de lá como? O assistente do carcereiro. Deus sempre o colocou nas coisas pequenas, para depois o exaltar. E é o mesmo que Ele quer fazer conosco. Ele não pode me colocar agora em um cargo elevado, porque Ele sabe que a possibilidade de eu me exaltar é muito grande. Porque o pecado de Saul é prevalecente hoje em nossos corações. E o pecado de Saul, vocês sabem qual que era? O senso de aprovação, segundo o Espírito de profecia. Ele amava ser aprovado pelas pessoas. Ele amava isso. Por isso que Deus então não permitiu que José fosse exaltado de imediato. Ele teve que passar por todo esse processo. Dois princípios aqui. O primeiro princípio pelo qual José teve tanto sucesso, ele passou pela escola da aflição. Patriarcas e Profeta 218. Deus o estava preparando na escola da aflição para maior utilidade. E ele não recusou a necessária disciplina. Ele não recusou. O segundo ponto eu considero, no meu ponto de vista, porque cada um pode ver de uma forma, eu considero esse mais importante ainda. Está no livro de Educação, página 61. Ninguém pode saber qual haja de ser o propósito de Deus em sua disciplina, mas todos podem estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas é a evidência do preparo para maiores responsabilidades. Sabe, meus amados, vocês que têm de 1 ano de idade até 100 anos de idade, eu creio que não estão aqui com essa faixa etária. Se vocês quiserem ser aprovados diante de Deus, nós devemos primeiro aceitar e ser fiéis nas pequenas coisas. Deus não pode delegar ao homem uma grande responsabilidade sem o seu devido preparo, sem ele estar devidamente preparado para exercer. Se Deus vê que eu não tenho condições de ser um diácono, eu vou ser um membro. Tudo bem, eu vou fazer o meu melhor. Se Deus vê que eu tenho condição de ser um diácono, mas eu não tenho condição de ser um ancião, eu vou ser um diácono. Se Deus vê que eu tenho condição de ser um diácono e também de ser um ancião, eu vou ser um ancião. E se Deus vê que você está se desempenhando bem, ama a obra, ama as pessoas, é uma pessoa dedicada, tem talento, Ele vai ver, essa pessoa pode ser um ministro do Evangelho, Ele vai te colocar lá. Porque isso não é mérito para mim, isso não é mérito para quem está em tal função. Porque a nossa justiça diante de Deus, infelizmente, não é válida. E se nós estamos vivos aqui, é graças à justiça de Cristo, que nos poupou de uma morte terrível. E a oportunidade que nós temos de demonstrar a nossa fidelidade é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Só que, infelizmente, muitas das vezes nós caímos aonde? Nas pequenas coisas. Quantas vezes eu já caí nas pequenas coisas? Eu não tenho nem contagem. Muitas vezes nós caímos nas pequenas coisas, meus amados. E Deus não permite muitas das vezes que estejamos então em um cargo elevado,
Porque se estivermos em um cargo elevado, a nossa queda pode influenciar a vida de outras pessoas. A influência será maior e tudo será pior. É por isso que Deus coloca cada um no devido lugar. As coisas organizadas. Não, esse aqui. Não, esse irmãozinho aqui. Aquele irmãozinho ali. Tudo deve estar no seu devido lugar. E nós devemos estar o quê? Felizes com a nossa condição. Nós devemos estar felizes com a responsabilidade que nos foi delegada. Porque só o motivo de fazer parte desse povo, só a oportunidade de conhecer a mensagem que está contida nesse livro, já é glória demais. Já é glória demais. Já era para ser um motivo de grande felicidade. E uma coisa eu falo de todo coração, meus irmãos. Eu falo de todo coração. Para podermos ser fiéis como Daniel, ou para poder termos o destaque que Daniel teve, nós não precisamos infligir os princípios de Deus. Se Daniel tivesse tentado buscar o favor dos egípcios, segundo o Espírito de Profecia, ele teria falhado. Ele só não falhou porque ele não buscou, ele não tentou buscar o favor dos egípcios. E nós também não devemos tentar buscar o favor do mundo, ou o favor de quem quer que seja, para que tenhamos então elevação diante dos homens. Porque isso será o motivo da nossa queda e ruína. Isso será o motivo da nossa queda e ruína. E nós devemos ter sempre em mente uma coisa: José foi o responsável pela preservação do povo de Deus na sua época, nos seus dias. E essa mensagem e esta responsabilidade que recaiu sobre José, recai sobre nós hoje. Hoje nós devemos ser os portadores, assim como José foi, não só dessa mensagem, mas de viver essa verdade. Porque o nosso futuro, gerações futuras, gerações presentes e gerações passadas dependem da nossa fidelidade, dependem da nossa atitude e do nosso bom andamento. E se nós nos entregarmos nas mãos do Senhor, assim como José se entregou, maiores coisas Ele fará. Porque eu creio que hoje em nosso meio existem jovens como José. Eu creio que existem jovens que estão tão dispostos quanto José a se entregar verdadeiramente na mão de Cristo e permitir que Cristo use-a de forma completa. E esse é o meu desejo e minha oração para cada um aqui, que todos aqui possam se entregar, desde o menor ao maior, sem exceção de idades, se entregar de corpo e alma ao Salvador, porque Ele anseia habitar em nossos corações. Amém?